Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mick na área para trazer mais um vídeo para o canal. E depois de uma semana, no meio de semana tivemos aí Copa do Brasil. Vamos voltar para a nossa resenha maravilhosa para falar de Campeonato Brasileiro. Vamos falar hoje de 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de sábado. Deixa eu diminuir a TV aqui. E teremos 4 jogos. Estou de férias, aproveitando minhas férias, então vou fazer 4 joguinhos para falar rápido aqui para vocês. Estamos numa sequência boa, hein? Se você não está me acompanhando lá no Resenha do Mickey, lá no Instagram, e não está acompanhando meus lucros, você está deixando de ganhar dinheiro aqui junto comigo, porque eu estou melhorando a cada dia que passa. Estou compartilhando com vocês aí meus resultados, tanto as derrotas quanto as vitórias, porque eu sou desse transparente e passo tudo aqui para vocês. O negócio é ter clareza e gostar de falar de futebol, que é o meu caso. Então, essa resenha que eu faço aqui com vocês nada mais é para a gente resenhar aqui sobre Campeonato Brasileiro, falar de acertos, cornetar uns times. Eu sei que eu acabo exagerando aqui, falando um pouquinho a mais para o vídeo ser curto, ser de boa, eu acabo exagerando aqui um pouquinho. Mas vou me controlar aqui no YouTube e lá no Instagram a gente resenha mais, o pessoal chama no direct, dá uma conversada, pergunta o que é tal aposta e tal, vai compartilhando, tem trairagem também. Então, não perca mais tempo e me segue lá no Instagram, no @resenha do Mickey, tá aí para vocês acompanharem, beleza? E pro vídeo de hoje teremos 4 joguinhos aí para vocês, começando às 6h30 da tarde, 3 jogos às 6h30 da tarde e acabando às 9 horas da noite com o jogo. A rodada de domingo tá mais interessante, mas é o que eu falei, rapaziada, quero aproveitar aqui minhas férias, falar o básico, vai no Instagram que eu solto mais bingo, solto mais apostas para vocês, tanto nos jogos de sábado quanto nos jogos de domingo. Mas aqui para vocês, para ser um vídeo rápido, vou falar de jogos de sábado, 4 joguinhos aí. Então minhas dicas já estão prontas, vou passar aqui para vocês. As dicas já estão prontas, vou passar aqui para vocês. Mas antes, vamos aos jogos que teremos esse sábado. Teremos Botafogo enfrentando o Internacional, Bahia versus Santos, Remo enfrentando o Cruzeiro e São Paulo enfrentando o Mirassol. Então agora sim, bora para as dicas. Mas antes, solta a vinheta. Então, bora começar essa resenha maravilhosa falando de Botafogo enfrentando o Internacional lá em Botafogo às 6h30 da tarde. O Botafogo ganhou da Chape na última rodada e o Internacional perdeu para o Mirassol. Por esse confronto, eu vou apostar no Botafogo empate anula. O Botafogo está numa sequência boa, 5 jogos já que não perde. No meio de semana jogou pela Copa do Brasil e ganhou também. Mas esses 5 jogos que não perde contando só Campeonato Brasileiro, se juntar ainda com a Copa do Brasil, 6 jogos aí sem perder. Internacional não vem numa boa fase, está disputando na parte de baixo da tabela. Se não se recuperar rápido, corre risco de ser rebaixado, né, de brigar até o final aí na parte de baixo da tabela e se deixar para o final nunca é boa coisa. Jogar as últimas rodadas na pressão nunca dá certo, então é bom já garantir uns pontinhos agora do que deixar tudo para o final, né? Não vou cravar a vitória do Botafogo, porque trata-se de um time querendo manter essa boa fase, que é o Botafogo, e o outro time tentando sair dessa pressão, né, dessa incômoda colocação da parte de baixo. Mas são 2 times pressionados. Botafogo acabou de ter o John Textor afastado do futebol, então o Botafogo com polêmicas, deixou o time quebrado, né? Que adianta montar SAF, deixar o time lá em cima, conquistar Libertadores, conquistar isso, tirou o time da fila de títulos, porém agora deixou o time quebrado. Então as suas peças estão saindo, já perdeu o Marlon Freitas, que era um ídolo do clube, agora vai perder Alexander Barbosa, que também está negociando com o Palmeiras. Então a situação não está nada fácil para o Botafogo. Vou fazer essa proteção porque é um time numa boa sequência contra um time que está numa sequência negativa, perdeu para o Mirassol que só tinha ganhado uma, ainda está na zona de rebaixamento, mas só tinha ganhado uma nesse campeonato, né? E o Inter foi perder logo em casa. Então, vou apostar no Botafogo, mas com essa proteçãozinha. Se empatar, o nosso investimento retorna pra gente, beleza? No mesmo horário, às 6h30 da tarde, teremos Bahia enfrentando o Santos lá em Bahia. O Bahia perdeu para o Flamengo na última rodada, o Santos perdeu para o Fluminense. Por esse confronto, eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, está com uma odd a 1,60. Por quê? Minha vontade é apostar no Bahia. O Santos não vai contar com o Neymar para esse jogo, ele não viaja com a delegação. O Neymar vem numa sequência grande de jogos, então o Neymar já não é aquele, não tem mais aquele vigor físico, tá jogando no limite
para tentar ser convocado. Quem está assistindo os jogos do Santos, quem está assistindo o Neymar, deixando completamente a idolatria de lado, o clubismo de lado, cara, vê que o Neymar não está apto a defender a seleção. Não está jogando em um grande nível, não está apresentando o melhor do seu futebol. Aí você vai me falar, mas quem da seleção está apresentando um futebol legal? Quem é da seleção é 100%? Quem é melhor que o Neymar? O Neymar joga com o nome que tem, vai jogar pela história. Eu adorava ver o Neymar jogar. Mas hoje você vê claramente, contra o Curitiba no meio de semana, empatou, não conseguiu fazer nada pela Copa do Brasil, sem contar nesse jogo contra o Curitiba, né? Teve nesse, só que em outros jogos, vem numa sequência de jogos, onde o Neymar dá uma arrancada, puxa ali pro meio, ele tem condição de chutar pro gol, mas não, procura o passe, tenta uma firula a mais e perde a bola. Então a gente vê que o Neymar, ele não está apto, tá ligado? Eu gostaria muito que o Neymar estivesse apto, estivesse 100%, ele tá 100% na maneira dele, no hoje dele. Né? Não é aquele 100% que a gente estava acostumado a ver ele no PSG, ele no Barcelona. Aquele Neymar não vai existir mais. Mas no que a gente tem hoje, está abaixo do que a seleção pede, tá? Bom, falei de Neymar, não teremos o Neymar para esse confronto, mas pode ser um reforço para o time do Santos. O Santos pode jogar bem, os jogos que o Neymar não vem jogando, consegue produzir um pouquinho mais, porque quando ele está em campo, joga para ele. Quando não está, aí eles tocam mais a bola, eles agridem mais o adversário. O Bahia, por sua vez, toda vez que eu cravo a vitória do Bahia, eu me ferro. Eu aposto no Bahia, o Bahia vai lá e perde pro Remo, como perdeu tanto no Campeonato Brasileiro, quanto perdeu em casa no meio de semana pela Copa do Brasil. Então, o Bahia é um time pipoqueiro, o Rogério Ceni ele tem esse espírito pipoqueiro, né? Eu não sei o que acontece, o Rogério Ceni, vencedor nato no São Paulo, aí chega no Bahia, quando é para ele dar uma arrancada e conseguir avançar tanto na Copa do Brasil, conseguir coisas melhores no Campeonato Brasileiro, ele vai lá e perde. Não consegue dar uma sequência no trabalho que vinha sendo positivo, né? O Bahia, para vencer o jogo, tá pagando uma odd de 1,70, 1,78 mais ou menos, mas diante do futebol que apresentou contra o Remo e das pipocadas que vem dando, e o Santos precisando vencer, tá um passinho ali da zona de rebaixamento. Então eu vou apostar em gols, tá? O Bahia, ele vai muito para cima, só que deixa desprotegida ali a defesa, pode sofrer com os contra-ataques. Então acho que toma um golzinho do Santos, né? Então vou apostar em gols, que para mim é o mais garantido para esse confronto. Ambas marcam mais de 2,5 gols com uma odd a 1,60, beleza? Próximo confronto, também no mesmo horário, teremos Remo enfrentando o Cruzeiro. O Remo perdeu para o Bragantino na última rodada, o Cruzeiro ganhou do Grêmio. Cruzeiro é aquilo ali, estava há muito tempo na zona de rebaixamento, foi lá e conseguiu uma boa sequência de vitórias e saiu. O Remo, ele é um time mais azarado, é um azar ali de times pequenos, né? Acabou de subir, mas já está ali na zona de rebaixamento, até está fazendo bons jogos, porém o azar é tanto, eles não conseguem garantir os 3 pontos, né, nos bons jogos que fazem. Conseguiu no meio de semana vencer fora de casa o Bahia pela Copa do Brasil, fez um bom jogo, venceu pela segunda vez o Bahia, agora tem pela frente o Cruzeiro. Acredito sim que o Remo vai jogar para cima, dentro do seu estádio é empurrado pelo torcedor e agride o adversário. O Cruzeiro tem um time encaixado, então tem que ficar de olho. O Cruzeiro tem uma zaga muito instável. Do meio para frente funciona muito bem, né? Tem feito seus golzinhos, mas do meio para trás não consegue ter uma boa sequência de jogos sem sofrer gols, por exemplo. Então, eu não vou aproveitar dessa boa fase do Cruzeiro para cravar a vitória do Cruzeiro, ou empate anula, ou fazer qualquer coisa a favor do Cruzeiro. Eu vou para gols também. Então, por quê? Porque eu acho que o Remo vai atacar, vai agredir, vai buscar o resultado em casa, principalmente para subir um pouquinho mais na tabela, tentar sonhar em permanecer na Série A. Então, vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, está pagando uma odd de 1,57. Beleza?
E agora vamos para o último jogo desse sábado, que é entre São Paulo enfrentando o Mirassol às 9 horas da noite, lá em São Paulo. Mas em São Paulo que vai ser ali em Campinas, tá? Porque o São Paulo não vai ter o Morumbi à disposição e vai enfrentar o Mirassol no Brinco de Ouro, campo do Guarani. O São Paulo perdeu para o Vasco na última rodada, o Mirassol ganhou do Internacional. Para esse confronto, é um São Paulo pressionado. Eu, sinceramente, estou com dó do Roger Machado. Eu fui contra a contratação dele. Eu não queria que tivessem demitido o Crespo, porque estava fazendo uma boa campanha com o elenco que tem, com as dificuldades que o São Paulo vinha enfrentando, vem até hoje. O Crespo estava apresentando um bom trabalho. E só que o que acontece? O Crespo, ele falava muito, ele era muito sincero nas entrevistas. E isso irritou a diretoria do São Paulo, que é uma bosta, né? A diretoria do São Paulo é uma bosta. Aí o que eles fizeram? Foram lá e demitiram o Crespo, que estava ali na liderança do Campeonato Brasileiro, para trazer Roger Machado. O Roger Machado ele não tem culpa de nada. Roger Machado não é técnico para o São Paulo. O Roger Machado é um pardal, vamos dizer assim. Porém, contrataram ele. Ele não bateu na porta do São Paulo pedindo emprego. São Paulo foi lá, ligou para ele e ofereceu o cargo. Ele aceitou. Uma oportunidade ótima para ele. E ele está com um aproveitamento melhor do que outros técnicos quando iniciaram o trabalho no São Paulo. Então, eu acho que se contratou, a torcida vai para campo para apoiar o time. Então apoia o que a gente tem, apoia o Roger Machado, os jogadores e protesta contra a diretoria. Essa diretoria que é uma bosta. Tá, esse Rui Costa tem que vazar do São Paulo. Não tem que estar ali no São Paulo, tá fazendo hora extra já. E, enfim, essas coisas extra-campo acabam prejudicando o São Paulo. O São Paulo no meio de semana ganhou de 1-0 do Juventude, mais 1-0 amargo, porque poderia ter ganhado demais. Caleri perdeu o gol, perdeu o pênalti. Assim, era para ser fácil uns 3-4-0 para o São Paulo nesse confronto. Agora vai ter que ir até a Juventude e aguentar a pressão deles, porque jogar lá é muito difícil. E agora contra o Mirassol, precisa jogar para continuar ali no G4, mesmo com essa sequência negativa que o São Paulo está tendo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo ainda está em quarto lugar, mas assim, já passou Fluminense, já passou Flamengo, Bahia está um passinho de passar também. E assim, aproveitar que está lá na parte de cima ainda, garantir os pontinhos, que é para garantir a permanência na Série A, isso é o mais importante. E tentar brigar, ver até onde dá para brigar por vaga na Libertadores e ir direto, tá? Porque por título o São Paulo não consegue. Já perdeu o Marcos Antônio, essa sequência de jogos acaba prejudicando um pouquinho, né? Sul-Americana, Copa do Brasil, São Paulo não tem um elenco recheado para poder rodar a equipe, né? Então é o que a gente tem. Então vamos garantir isso daí. Vai enfrentar o Mirassol, que ganhou fora de casa do Internacional e agora vai jogar fora de casa de novo e embalado. Né? O São Paulo é um time que sofre na mão do Mirassol. O Mirassol, desde que subiu para a Série A, tem feito bons jogos. O ano passado ganhou as duas, ida e volta. Já ganhou no Campeonato Paulista esse ano. E agora, de novo, ele se encontra pelo Campeonato Brasileiro tentando afastar essa crise e continuar brigando na parte de cima, e o outro para sair da zona de rebaixamento e lutar pela permanência na Série A. Eu vou apostar no Mirassol mais um no handicap asiático, tá? Então vai lá no handicap asiático, aposta Mirassol mais um. Por quê? De acordo com a crise que está o São Paulo, Mirassol vem sendo uma pedra no sapato do São Paulo já tem um tempo e tentando sair da zona de rebaixamento, embalado com a última vitória no fim de semana, eu vou apostar no Mirassol mais um, porque tá com uma audiência de 50, pagando metade do nosso investimento, e ainda por cima, eu não acho que o São Paulo, se ganhar, vai ganhar por mais de um gol de diferença. São Paulo é capaz de sofrer um pouquinho, principalmente nos contra-ataques. Mirassol gosta de judiar um pouquinho do São Paulo. São Paulo sempre, em qualquer jogo, toma uma pressão desnecessária, então eu acho que esse não vai ser diferente. Então, vou apostar, não que eu não queira que o São Paulo ganhe. Vou torcer, né? Eu sou besta, eu sou idiota, vou torcer pro São Paulo ganhar. Mas se ganhar, não acho que vai ser por mais de um gol de diferença, tá?
Então essa proteçãozinha aí, porque se o Mirassol ganhar, perder por um gol de diferença, o nosso investimento retorna pra gente. A gente tem um win se o Mirassol empatar ou ganhar, né? Por qualquer resultado. Bom, tentei falar rápido, o básico, né? Ser contido nas palavras, mas não. Sempre tem um assunto que a gente quer falar um pouquinho mais, quer dar nossa opinião, seja do Neymar, seja nessa crise de São Paulo. Enfim, eu gosto de resenhar, gosto de falar sobre futebol e gosto de campeonato brasileiro. Passei minhas apostas e gosto de apostar também. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu passei aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui. A vocês que me deram uma moral até agora, até esse tempo do vídeo, que eu acho que com a edição aqui tá batendo nos 15 minutos de vídeo, vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. A todos vocês um ótimo final de semana e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.